Fala galera, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando mais um vídeo para o nosso canal Exatas com Eugênio. Aqui quem fala é o professor Eugênio e no vídeo de hoje a gente vai dar sequência com o nosso quadro Eugênio Resolve, que é aquele quadro onde eu reviso com vocês os principais tópicos que caem na prova do PISM por meio da resolução de questões de provas anteriores. Bom galera, no vídeo de hoje a gente vai trabalhar com a parte de análise combinatória e probabilidade. Seguinte, eu vou seguir a mesma métrica que eu venho seguindo para as aulas anteriores. Basicamente eu vou resolver com vocês questões sobre esses tópicos e além disso eu vou fazer uma revisão teórica para cada resolução que eu fizer. Dessa forma vocês não vão ficar perdidos durante o decorrer da aula, beleza? Bom, agora sem mais delongas, vamos iniciar nossa aula. Galera, a primeira questão que a gente vai ver aqui é uma questão que caiu no PISM de 2003. Ela envolve tanto a parte de probabilidade quanto a parte de geometria analítica. Então, antes mesmo da gente iniciar a resolução das questões em si, eu vou revisar com vocês essa parte de probabilidade, porque eu sei que gera muita dúvida na maioria dos alunos, visto que é um assunto que envolve alguns termos um pouco rebuscados, enfim. Então, quando a gente pensa em probabilidade, basicamente a gente está querendo descobrir a chance de um determinado evento acontecer, a chance de alguma coisa acontecer, dentre infinitas coisas, dentre o total de várias coisas, né? Eu sei que isso parece um pouco confuso, mas essa é basicamente a ideia de evento e espaço amostral. Mas como eu sei que essas nomenclaturas são um pouco confusas, eu vou explicar para vocês o conceito de evento e de espaço amostral a partir de um exemplo prático. Então, gente, imaginem o seguinte, imaginem que vocês têm um dado de 6 faces numerado de 1 a 6. Então, as faces desse dado vão de 1 até 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá, galera. Quando a gente pensa em probabilidade, a probabilidade de um certo evento E acontecer é o número de elementos desse evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Mas, Eugênio, o que é evento e o que é espaço amostral? Vamos lá, galera. Sempre que a gente for pensar em espaço amostral, a gente vai pensar em totalidade. Então, o dado, no caso, ele tem 6 faces. Então, o espaço amostral seria o total de faces. Beleza? Então, todas as faces vão constituir o que a gente chama de espaço amostral. Então, a quantidade total de faces é o número de elementos do espaço amostral, beleza? Então sempre que a gente for pensar em espaço amostral, a gente vai pensar num total, num todo, beleza? Agora quando a gente pensa em evento, a gente está pensando em uma parte do espaço amostral que a gente quer que aconteça. Por exemplo, suponha que eu jogue esse dado para cima e assim que eu jogo esse dado para cima, ele volta à superfície e uma face vai ficar virada para cima. Suponha que eu queira saber a chance de ser uma face par. Bom, beleza. Vamos lá. Nosso espaço amostral, então, são as faces. Beleza? Então, são essas 6 faces. Então, olha só. O número de elementos do espaço amostral, ou seja, o total de faces, são 6. Então, beleza. O total de faces vai ser 6. Até aí, tudo bem? Tudo bem, Eugênio. Agora, olha só. Eu quero calcular a chance de sair uma face ímpar, por exemplo. Então, olha só. Quantas faces ímpares eu tenho dentro do meu espaço amostral? Dentro do nosso total de faces. Eu tenho, olha só, uma face ímpar, que é o número 1, 2 faces ímpares, que é o 1 e o 3, e 3 englobando o 5. Beleza? Então, olha só. O nosso evento é sair uma face ímpar voltada para cima. Beleza. Quantos elementos tem esse evento? Pô, uma face ímpar dentro do espaço amostral, a gente tem 1, 2, 3 faces que podem aparecer voltadas para cima. Então, o número de elementos do nosso evento, no caso, é 3. 3 dividido por 6. Então, essa é a probabilidade de sair uma face ímpar ao jogar um dado para cima e ele fica com uma face para cima. Beleza? Então, eu poderia muito bem simplificar por 3 em cima e embaixo. O resultado disso aqui vai ser 1 sobre 2. Tá? Eugênio, no exercício eu poderia deixar assim? Poderia, só que geralmente eles costumam colocar resultado de probabilidade em formato percentual, como está aparecendo nessa questão aqui, por exemplo. Pô, Eugênio, mas eu não sei converter. Galera, muito simples. Sempre que a gente for pensar em porcentagem, a gente vai pensar em um valor por 100. Então a ideia é você sempre ter um denominador igual a 100. Mas como é que eu vou fazer isso aqui, Eugênio? O denominador é 2. Bom, por qual número que eu tenho que multiplicar o 2 para chegar no 100? Pô, Eugênio, eu tenho que multiplicar por 50, né? Isso. Então você vai multiplicar por 50 no denominador e também no numerador. Se você multiplica em cima, você também multiplica embaixo.
Porque no final você vai estar multiplicando simplesmente por 1, tá? Vamos lá. Se você multiplica 50 por 1, fica 50. Agora, se você multiplica 50 por 2, fica 100. Agora, presta muito bem atenção. 50 sobre 100, ou seja, 50 por 100, é o mesmo que 50%. Então, essa ideia de porcento significa por 100. Então, 50% significa 50 por 100. Belezinha, galera? Tranquilo? Então, basicamente, essa aqui é a ideia que a gente vai ter para probabilidade de cálculo de probabilidade. Então, sempre que a gente for pensar em evento espaço amostral, é só a gente lembrar. Quando a gente pensa em espaço amostral, a gente vai estar pensando numa totalidade, num todo. Quando a gente pensa em evento, é uma parte do espaço amostral que eu quero que aconteça. Por exemplo, aqui o evento que eu queria, no caso, era uma face ímpar voltada para cima. Se fosse uma face par, o raciocínio seria o mesmo, né? Você teria 2, 4 e 6 como sendo faces pares. Qual que seria a probabilidade de cair uma face par? Seria a mesma probabilidade de cair uma face ímpar, porque a gente tem a mesma quantidade de faces pares e ímpares, 3 pares, 3 ímpares. Então seria 50% para face ímpar e 50% para face par. Beleza? Então basicamente essa que é a ideia. Anotem aí, espaço amostral diz respeito à totalidade. Evento diz respeito a uma parte do espaço amostral que eu quero que aconteça. Beleza? Então é só você ficar atento. Probabilidade, número de elementos de um certo evento, dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Tranquilo? Galera, muito tranquila essa definição. Bom, olha só. Antes da gente resolver essa questão que é um pouquinho mais difícil, eu vou resolver com vocês uma mais fácil, tá? Porque eu acho que já partir para uma questão muito difícil pode deixar vocês um pouco bugados, beleza? Então, se vocês não tiraram um print desse visual que eu montei para vocês de probabilidade, pausa aí o vídeo, volta um pouquinho em pausa, beleza? E bate seu print. Vou fazer primeiro essa questão aqui do PISM de 2004, porque ela é mais tranquila que essa primeira. Essa primeira, conforme eu já falei, envolve geometria analítica, então ela vai demandar um pouquinho mais de raciocínio. Então, vamos lá, galera. Vamos dar uma olhada nessa questão e vocês já vão ver essa ideia de espaço amostral agora. Vamos lá. Um candidato fará a prova do PISM-3 no Instituto de Ciências Exatas da UFJF, também conhecido como ICE, que possui 2 andares e 12 salas por andar, disponíveis para o exame. Considerando que o candidato não sabe o andar e a sala a que deve se dirigir, a probabilidade de encontrar o local escolhido ao acaso um andar e nesse andar uma sala é... Então olha só, galera, o camarada ele não sabe qual andar que ele tem que entrar e nem qual sala. Bom, eu sei a quantidade de salas porque eu estudo na UFJF e realmente, se você não ficar atento com a numeração da sala, você fica perdido, são muitas salas. Hoje, se não me engano, até tem mais salas do que tinha nessa época aí, era 2004, para vocês terem uma noção. Mas qual que é a ideia? O camarada, ele não sabe nem o andar e nem a sala que ele vai fazer a prova. Mas olha só, vamos pensar aqui o seguinte, vamos pensar que isso daí é um certo evento A. Qual que é o evento A? O evento A, é achar a sala dele. Achar a sala. Então, o evento é esse, achar a sala. Bom, qual que é o número de elementos desse evento? Galera, vocês concordam comigo que ele vai fazer a prova numa sala só? Então, o número de elementos desse evento A é um só, né? Então, dentre todas as salas que existem lá no ICE, ele vai fazer a prova em um só. Em uma sala só. Beleza? Então, o número de elementos do evento é 1. Agora, o número de elementos do espaço amostral, ou seja, o número de elementos total. Bom, qual que é o total de salas, então? Aí você vai ter que pensar aqui o seguinte, ó. A questão falou pra gente que tem 2 andares, certo? E cada andar tem 12 salas, certo? Então, o total de salas vai ser 2 vezes 12, vai resultar em 24. Agora é só você calcular a probabilidade desse evento A acontecer. Então, a probabilidade do evento A acontecer é basicamente o número de elementos do evento A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Ou seja, basicamente isso aqui vai resultar em 1 dividido por 24. Ou seja, dentre as 24 salas, que é o total de salas, ele vai ter que escolher somente uma. Somente uma vai ser a certa para ele. Então, a probabilidade dele acertar a sala é de 1 em 24. Beleza? Então, o gabarito para a nossa questão vai ser letra D. Beleza? Então, gente, às vezes varia, tá? Pode acontecer de parecer em formato percentual, mas pode aparecer fracionário também. Eugênio, numa questão discursiva, eu tenho que deixar percentual ou fracionário? Tanto faz.
tanto faz, galera. Numa questão discursiva não faz diferença. Vocês podem deixar tanto o modelo fracionário quanto o modelo percentual. Em questões objetivas que eles geralmente costumam colocar ou em fração ou em percentual. É bom você saber trabalhar com os dois. Nesse caso aqui, por exemplo, não vai dar uma porcentagem exata. Por isso que eles deixaram num formato fracionário. Tranquilo? Beleza? Se fosse 1 sobre 25, daria 4%. Mas é 1 sobre 24. Tá bom? Beleza? Agora sim a gente vai para a questão um pouco mais rebuscada. Beleza, galera? Agora a gente vai fazer a questão um pouquinho mais rebuscada, tá? Por que eu falo que essa questão é um pouquinho mais rebuscada? Porque além de trabalhar com probabilidade, conforme eu já tinha falado, ela trabalha também com geometria analítica. Vamos dar uma olhadinha no que ela diz. Escolhe-se dois números aleatoriamente, não necessariamente distintos. Hoje eu vou marcar essa informação porque ela vai ser bem importante para o exercício. Tá? Não necessariamente distintos. Beleza. Dentre os números 0, 1, menos 1, meio, menos meio, 2, menos 2, 3, 4 e 5, para serem coeficientes angulares de duas retas, R e S. Beleza. Tranquilo, até aqui tudo bem. A probabilidade das retas R e S serem perpendiculares é de... Então, vamos lá. Já vamos pensar o seguinte. A gente vai ter um certo evento. Eu vou chamar de evento E. Tá? Qual que é o evento? O evento é essas retas serem perpendiculares. Tá? Então, R ser perpendicular a S. Eugênio, que símbolo é esse? É símbolo que indica perpendicularidade. Tá? Então, o evento, essas duas retas serem perpendiculares. Tá? Eu estou usando o símbolo para não ter que ficar escrevendo perpendiculares e gastar muito tempo. Tá bom? Então, beleza. Mas qual é a condição necessária para que duas retas sejam perpendiculares? O produto dos coeficientes angulares vai ter que resultar em menos 1. Então, essa é a condição necessária para que duas retas sejam perpendiculares, ou seja, formem um ângulo de 90 graus entre si. Beleza? Tranquilo? Show! Galera, agora vamos lá, com muita calma. A questão já dá o bizu no início. Os números, eles não precisam ser necessariamente distintos, ou seja, eles podem ser iguais. Nessa questão aqui, nesse tipo de questão que você tem que escolher números, e esses números podem repetir, você tem que calcular a probabilidade, você vai ter que montar uma tabelinha. Tabelinha, gente? Sim, tabelinha, para você calcular a quantidade total de produtos e a quantidade de produtos que vai resultar em menos 1. Vocês já vão entender bem qual que é essa ideia. Tá? Esses valores aqui são os possíveis coeficientes angulares para as duas retas. Tá? E à medida que a gente for fazendo o produto entre os possíveis valores, vai acontecer de bater menos 1 em alguns casos, em outros casos não. A gente vai ter que calcular a quantidade total de casos, que vai ser o número de elementos do espaço amostral, e vai ter que calcular a quantidade de casos que vai bater menos 1. Aí vai ser, no caso, o número de elementos do nosso evento. Beleza? Então, a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que montar uma tabelinha. E para montar essa tabelinha, a gente vai ter que fazer ela na ordem crescente. Tá? Eu vou descer aqui um pouquinho a tela. Vamos lá, então. Eu vou colocar aqui para vocês, menos 2, menos 1, menos meio, 0, meio, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Mesma ideia para cá. Menos 2, menos 1, menos meio, 0, meio, 1, 2, 3, 4, 5. Apertei um pouquinho aqui, mas foi. Vou tentar fazer esse 1 um pouquinho menor. 1, 2, 3, 4, 5. Agora ficou melhor um pouquinho. Então a gente vai ter que fazer um produtório. Galera, olha só. O total de números que a gente tem aqui nessa linha é exatamente igual ao total de números que a gente tem aqui nessa coluna. Né? Então a gente tem 10 números para cá, 10 números para cá. O total de produtos que a gente vai ter, ou seja, o número de elementos do nosso espaço amostral, vai ser basicamente 100. Né? Então a gente vai ter 10 números para cá, 10 números para cá, a gente vai fazer um total de 100 produtos. Beleza? 10 aqui na primeira linha, mais 10 aqui, mais 10 aqui, mais 10 aqui, mais 10 aqui. 10 mais 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 10, até chegar a 10 vezes, vai representar 100. Vai resultar em 100. Beleza? Então 10 vezes 10. Então o número de elementos do espaço amostral a gente já sabe. Agora é só a gente calcular o número de elementos do nosso evento. Qual que é o nosso evento? As retas R e S serem perpendiculares, ou seja, o produto dos coeficientes angulares bater menos 1.
Então, vamos lá. A gente vai ter que ficar atento com os casos que vai bater menos 1 ou não. Eugênio, eu vou ter que preencher essa tabela toda? Não precisa preencher tudo. É só você ficar atento com os casos que vai bater menos 1 ou não. Aqui não vai bater menos 1, aqui não vai bater menos 1, aqui também não, aqui vai. Aqui vai bater menos 1, então já marca aqui. Tá? Menos 2 multiplicado por meio vai ficar menos 1. Agora, aqui mais nenhum caso vai bater menos 1 aqui. Agora, menos 1 multiplicado por menos 2 não vai bater menos 1. Aqui não bate menos 1 também. Aqui também não bate menos 1. Aqui também não bate menos 1. Aqui também não. Aqui bate menos 1. Então, você já marca aqui mais 1 batendo menos 1. Tá? Eu vou fazer até alguns círculos para indicar isso aí. Pô, Eugênio, você não está preenchendo a tabelinha. Não tem necessidade de preencher, galera. A gente tem que ficar atento com a restrição do nosso evento, tá? Se a gente perder tempo preenchendo essa tabelinha aqui, nossa aula vai passar de 50 minutos. É algo que eu não quero, tá? Eu quero fazer uma aula com no máximo 40 minutos para não ficar muito longo, muito cansativo para vocês, tá bom? Ó, menos 1 vezes 1 vai bater menos 1, né? Agora, menos 1, qualquer outro número aqui não vai dar menos 1, tá bom? Agora, menos meio multiplicado por menos 2 também não bate menos 1. Menos meio multiplicado por menos 1 também não bate menos 1. Menos meio multiplicado, menos meio vai dar 1/4. Agora, menos meio multiplicado por 2 bate menos 1. Beleza? 2 vezes menos 1 dividido por 2 vai ficar menos 2 por 2, vai resultar em menos 1. Então, já marca aqui, ó, menos meio com 2. Beleza? Agora, se você multiplicar o menos meio por qualquer outro valor aqui, também não vai resultar em menos 1, que é o que a gente está precisando. Tá? 0 multiplicado por nenhum valor aqui vai dar menos 1, tá? Porque 0 multiplicado por qualquer coisa dá 0. Beleza? Agora aqui, meio multiplicado por menos 2. Meio multiplicado por menos 2, ou seja, menos 2 dividido por 2. Vai resultar em menos 1 aqui. Beleza, gente? Legal. Então já achamos aí mais um caso, né? Agora, tem mais um outro caso aí que vai bater menos 1? Não, porque olha só. Meio multiplicado por menos 1 vai ficar menos meio. Aqui vai ficar menos 1/4. Aqui vai ficar 1/4. Aqui vai ficar 1 meio. Aqui vai ficar 1. Então, aqui já não dá mais. Agora, 1. 1 multiplicado por menos 2 não vai dar menos 1. 1 multiplicado por menos 1 vai dar menos 1. Então, já temos aí mais um caso onde o produtório vai bater menos 1. Beleza. Agora, se você multiplicar por 1 aqui, nenhum caso vai bater menos 1 de novo. Agora o 2 aqui. 2 vezes menos 2 também não vai bater. 2 vezes menos 1 também não vai bater. 2 vezes menos 1 no meio. Ó, 2 vezes menos 1, menos 2. Por 2, menos 1. Então, beleza. Então, chegamos aqui em mais um caso onde o produto dos coeficientes angulares bate menos 1. Só que olha só. Para já adiantar aqui. Se eu pensar no 3, no 4 e no 5, mais nenhum desses valores aqui vai bater menos 1. Então, o número de elementos do nosso espaço amostral, ou seja, o número de produtos que resulta em menos 1 é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o número de elementos do nosso evento E, no caso, vai ser simplesmente 6. Então, para calcular a probabilidade aqui, muito tranquilo. Então, o número de elementos do nosso evento vai ser simplesmente 6. Então, a probabilidade desse evento E acontecer vai ser simplesmente 6, que é o número de elementos do espaço amostral, dividido pelo número de elementos. Na verdade, 6 é o número de elementos do evento, tá? Perdão, gente. Desculpa que o horário já está um pouquinho tarde aqui. Pode ser que o professor esteja com sono, né? Vamos lá. Número de elementos do nosso evento, 6. Em 6 casos, o produto vai resultar menos 1. E 100 é o total de produtos. Então, 6 sobre 100, lembra que eu passei esse bizu para vocês? 6 sobre 100 é o mesmo que 6 por cento. Então, 6 por 100, 6%. Então, o gabarito para a nossa questão vai ser letra B de Brasil. Beleza, galera? Bom, vamos dar sequência agora. Mas antes da gente dar sequência aqui com a parte de exercícios, eu vou revisar com vocês agora um pouquinho de análise combinatória. Quando a gente pensa em análise combinatória, galera, inicialmente a gente introduz alguns conceitos. O primeiro conceito importante para análise combinatória, pelo menos na minha opinião, é o conceito de princípio fundamental da contagem. Aí dentro dessa ideia de princípio fundamental da contagem, a gente vai ter basicamente dois princípios. O princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Primeiro a gente vai trabalhar com o multiplicativo. Tá? Então, multiplicativo. Depois a gente vai trabalhar com o princípio aditivo.
tá bom? Vocês vão ver que isso aqui vai ser extremamente importante para as questões discursivas de análise combinatória, até mesmo as questões objetivas, né? As questões um pouquinho mais rebuscadas costumam cobrar esses dois princípios. E são os primeiros princípios que a gente aprende, pelo menos na análise combinatória, se você faz um estudo correto, obviamente, né? Então, vamos lá. O princípio multiplicativo sempre vai ter uma ideia de combinação de opções, né? Então, sempre que você tiver o conectivo e, você vai multiplicar. Por exemplo, vamos supor que eu quero fazer uma combinação de roupas. Eu tenho 3 camisas de time e tenho 4 bermudas diferentes. Então, aí você vai puxar os famosos tracinhos. Esses tracinhos indicam o famoso PFC. Então, olha só. Eu tenho 3 camisas de time distintas e tenho 4 bermudas distintas. De quantas formas diferentes eu posso montar um vestuário para eu ir para um rolê, ou algo assim? Então eu tenho 3 opções de camisa e 4 opções de bermuda. Então, note que eu estou usando o conectivo E. Quando eu tiver o conectivo E, eu simplesmente vou multiplicar as quantidades que eu tenho. Então, eu tenho 3 opções de camisa e eu tenho 4 opções de bermuda. Então, a quantidade total de formas que eu posso combinar camisa com bermuda vai ser o produto, né? 3 vezes 4 vai resultar em 12. Então, eu posso escolher um vestuário para um rolê de 12 formas distintas. Beleza? Então, sempre que você tiver essa ideia de E, né, você vai multiplicar. Beleza? Agora, quando você tiver uma ideia de exclusão, ou seja, quando você tiver uma ideia de escolha, aí você vai usar um princípio aditivo. Vamos lá. Suponha o seguinte agora. Suponha que você tem 4 opções de chinelo e 5 opções de sapato. Então, olha só, eu tenho 4 opções de chinelo e 5 opções de sapato. Aí o camarada desavisado já pensa, pô, Eugênio, tem o conectivo E ali, é só multiplicar, eu vou ter 20 formas de combinar sapato com chinelo. Concorda comigo que não faz sentido? Ou você usa sapato ou você usa chinelo, ou se você usa os dois aí, ou se você já viu algo assim, deixa no comentário. Eu, pelo menos, nunca vi uma pessoa usando sapato e chinelo ao mesmo tempo. Então, nesse caso, a gente não pode usar o conectivo E. Foi uma pegadinha. Eu coloquei isso aqui justamente para instigar o raciocínio de vocês. Então, nesse caso aqui, a gente não pode usar o conectivo E. A gente tem que usar o conectivo OU. Sempre que a gente tiver essa ideia do OU, a gente vai somar. Tá? Então, olha só, eu tenho 4 opções de chinelo, 5 opções de tênis. Então, o total de formas que eu posso escolher um calçado é 9 formas. Então, quando eu tiver essa ideia de exclusão, um ou outro, eu vou ter que somar. Então, 4 mais 5, 9 formas. Para vocês não se confundirem, é só vocês pensarem assim, ó. Quando a gente vai usar o princípio multiplicativo, quando a gente pode usar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, camisa e bermuda eu posso usar ao mesmo tempo. Então, se eu quiser escolher uma forma de combinar as roupas, eu vou ter que multiplicar, porque eu posso usar ao mesmo tempo. Agora, chinelo e tênis, não tem como usar os dois ao mesmo tempo, a não ser que você seja um diferentão. Pelo menos eu nunca vi. Aí, no caso, quando você não pode usar os dois juntos, você soma, beleza? Tem um bisuzinho bem simples, mas eu acho que pode ser útil. Quando você vê o conectivo E, você multiplica. Quando você vê o conectivo OU, você soma. Beleza? Eu sei que é um bisuzinho bem ruim, mas é só para realmente dar uma ajuda para vocês. Beleza? Então, basicamente, essa ideia do princípio fundamental da contagem. Beleza, galera? Então, bate o print aí se você não bateu o print. Pausa aí. Agora eu vou apagar. Agora a gente vai trabalhar com o conceito de permutação. Permutação, galera, basicamente, permutar é basicamente trocar a ordem de letras ou de números, beleza? Isso diz respeito com o conceito de fatorial. O que seria fatorial? Fatorial seria basicamente o produto de um número pelos seus antecessores até chegar no 1. Por exemplo, olha só, o que seria 4 fatorial? 4 fatorial seria basicamente o seguinte, ó, seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso no final vai resultar em 24. Tá vendo? Sempre que você tiver um n fatorial, você vai multiplicar o n pelos seus antecessores até chegar no 1, beleza? E existem algumas identidades importantes, tá bom? Então, já anota no seu caderno. Por exemplo, 0 fatorial é 1 e 1 fatorial também é 1, beleza? São algumas identidades importantes que você tem que saber, beleza? Vamos fazer mais um aqui só como exemplo, tá? Então, vamos lá.
Como eu faço, por exemplo, o 5 fatorial? O 5 fatorial vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas olha só, você concorda comigo que esse 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2... você concorda comigo que esse 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 não é 4 fatorial? Então, eu poderia muito bem escrever o 5 fatorial como sendo 5 vezes o 4 fatorial. A gente vai usar muito isso em questões de simplificação para facilitar a nossa vida. Beleza? Tranquilo? Então essa aqui é a ideia básica. E uma observação importante. Sempre que a gente for pensar em permutação, ou seja, trocar a ordem de palavra ou de número, a permutação de n termos vai ser n fatorial. A gente costuma ver muito isso em questões de análise combinatória, perguntando anagramas. Anagramas são diferentes formas de escrever uma palavra, tá? Alterando a ordem de uma letra ou de uma ou mais letras, beleza? Então, por exemplo, a palavra Roma. O que seria um anagrama da palavra Roma? Seria você basicamente alterar a ordem de algumas letras, a ordem das letras. Então, um anagrama da palavra Roma, por exemplo, seria amor. Beleza? Seria um anagrama. O mar também seria um anagrama. Beleza? Então, anagrama é basicamente quando você permuta, ou seja, você troca a ordem das letras ou de números. Tá bom? Então, a permutação de n termos seria n fatorial. Tá bom? Então, quantos anagramas tem a palavra Roma? Então, a palavra Roma, ela vai ter basicamente, ela tem 4 letras, então vou permutar 4 termos, então vai ser 4 fatorial. 4 fatorial a gente acabou de ver que é 24. Então, se a gente for combinando aqui, a gente vai encontrar 24 palavras alterando a ordem aqui, que vão ser anagramas da palavra Roma. E existe uma coisa, galera, chamada permutação com repetição. Por exemplo, quando a gente tem a palavra, sei lá, amar. Amar. Olha só. Amar tem quantas letras? 1, 2, 3, 4. Se eu perguntar para vocês quantos anagramas tem a palavra amar, o camarada desavisado vai pensar assim, pô, eu tenho 4 letras, então vai ser 4 fatorial. Mas concorda comigo que a letra A apareceu 2 vezes? Pô, Eugênio, isso é verdade. Então, como é que eu vou fazer nesse caso? Se você tiver repetição, você vai dividir pela quantidade de repetição fatorial. Então, eu tenho 2 repetições. Então, 4 fatorial sobre 2 fatorial. Então, 4 fatorial é 24, 2 fatorial é 2, então vai resultar em 12. Então, a gente tem 12 anagramas para a palavra amar. Beleza? Então, essa aqui é a ideia básica. Agora, para a gente encerrar, parte de combinação e arranjo. Tá bom? A gente vai ter um aulão mais específico ainda, tá? O aulão de revisão do PISM 3, onde eu vou trabalhar com questões mais aprofundadas, diferentes dessas daqui, tá? Essas questões aqui são exclusivas para essa aula, tá bom? Vamos lá. O outro conceito importante para a gente encerrar aqui a parte de análise combinatória seria o seguinte, conceito de combinação e arranjo. Qual que é a diferença entre os dois, Eugênio? A diferença entre arranjo e combinação está na fórmula e também, galera, na chamada ordem dos elementos. Então, olha só, quando a gente pensa em arranjo, a gente vai ter essa formuleta aqui. Então, arranjo de n termos tomados PAP vai ser n fatorial dividido por n menos p fatorial. Onde, galera, o n sempre tem que ser maior que o p. Maior ou igual ao p. Beleza? Então, não pode ser menor que p não, né, gente? Não. Beleza. E a fórmula de combinação vai ser combinação de n termos tomados PAP, n fatorial sobre n menos p fatorial. Pô, gente, tá igual, né? A da arranjo, né? Mas ainda tem um p fatorial aqui para diferenciar. Qual é a diferença entre esses dois métodos de contagem? A mesma ideia vale para cá, tá? Essa ideia de n maior ou igual a p vale para o arranjo, vale para a combinação também. Tá bom, gente? Mas qual é a diferença entre os dois? No arranjo, a ordem que você escolhe os elementos vai importar. Então, no arranjo, a ordem importa. E existe um bisuzinho bem simples para você memorizar isso. Você vai pensar mentalmente o seguinte: a ordem importa, você vai pensar assim, arranjo. A ordem importa, não combinação. É um bizu bem bobinho, mas ajuda a decorar isso. Tá? Então, ordem importa, não combinação. Beleza? Então, por exemplo, se eu vou escolher
3 alunos para representar a escola em um campeonato. Um vai ser o capitão, o outro vai ser o assistente do capitão e o outro vai ser o subassistente. A ordem vai importar nesse caso? Vai, porque um vai ter uma função, outro vai ter outra e outro vai ter outra. Então a ordem nesse caso importa. Agora, se eu escolher, por exemplo, 3 alunos para fazer uma gincana aleatória na escola, a ordem vai importar? Pô, não vai importar, né? Você vai escolher 3 alunos ao acaso, então não vai importar. Se a ordem não importa, você realiza uma combinação. Beleza? Tranquilo? Agora, vamos fazer aqui um exemplo para vocês verem como isso aí cai na prova do PISM. E eu vou mostrar para vocês 2 formas de resolver esse tipo de questão, tá bom? Vamos lá. Questão do PISM de 2005 diz o seguinte, ó: para preencher as posições de titular, primeiro reserva e segundo reserva, a Comissão Técnica da Seleção Brasileira pretende escolher 3 goleiros entre 10 em condições técnicas de jogar na posição. Beleza. De quantas maneiras podem ser feitas as escolhas? Galera, existem 2 formas para a gente resolver essa questão. A gente pode resolver essa questão utilizando simplesmente arranjo ou o princípio fundamental da contagem. Primeiro por arranjo, tá? Concorda comigo que a ordem nesse caso vai importar? Vai, né, Eugênio? Porque tem o titular, tem o primeiro reserva e tem o segundo reserva. Então aqui faz diferença você ser o primeiro reserva, o segundo reserva ou o titular. Então isso aqui é um arranjo de 10 tomados 3-3, ou seja, dentre os 10 goleiros que estão em condições, você vai escolher apenas 3. Então isso vai ser 10 fatorial dividido por 10 menos 3 fatorial, isso vai resultar em 7 fatorial. Agora a gente vai fazer aquele bizu que eu passei para vocês, de ir multiplicando até chegar no mais próximo, né? Então 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, dividido aqui por 7 fatorial. Simplifica por 7 fatorial aqui, por 7 fatorial aqui. Isso aqui no final vai resultar em 720. Então, existem 720 formas da gente escolher um goleiro para a seleção, né? Para escolher os 3 goleiros da seleção. Então, é uma forma de resolver. A gente também poderia resolver pelo princípio fundamental da contagem. Por que eu estou explicando também pelo princípio fundamental da contagem? Porque pode acontecer de você acabar esquecendo da fórmula, né? Visto que vocês têm várias fórmulas para decorar, tanto da parte analítica, da parte de polinômios, enfim. Então é bom vocês também saberem dominar o princípio fundamental da contagem. Concorda comigo que a gente vai ter três vagas para o goleiro? Então a primeira vaga, e segunda vaga, e terceira vaga. Vamos lá, galera. Por que eu estou colocando o conectivo e? Porque eu vou ter 3 goleiros ao mesmo tempo. Eu não vou ter que escolher somente um. Então eu vou ter que escolher 3. Então, para titular, vamos supor que aqui a primeira posição seja titular. Bom, para ser o goleiro titular, eu tenho 10 opções. Beleza, então 10 opções aqui. Agora olha só, para escolher o primeiro reserva, quantas opções que eu vou ter? Sabendo que eu já escolhi o titular. Então, se eu já escolhi o titular, sobraram 9 goleiros só. Então eu vou ter 9 opções de goleiro. Agora, para escolher o segundo reserva, sabendo que eu já escolhi o titular e o primeiro reserva, vão sobrar 8 goleiros. Então, eu vou ter 8 opções. Como o conectivo ali é, eu vou multiplicar. No final, o resultado vai bater 720 da mesma forma. Beleza, galera? Então, uma questão aí bem tranquila de resolver. Mostrei para vocês mais de uma forma de resolver para facilitar lá no dia da prova. Beleza? Show de bola? Agora, galera, uma questão um pouquinho mais capciosa. Ela diz o seguinte, ó. Sejam R e S 2 retas paralelas. Considere os pontos A, B e C sobre a reta R e os pontos D, E, F, G, H sobre a reta S. O número de triângulos possíveis de formar usando os pontos sobre as retas como seus vértices é. Então, galera, aqui a gente vai ter que necessariamente traçar 2 retas e a gente vai ter que ter um pouquinho de raciocínio geométrico. Ih, Eugênio, geometria de novo. Galera, muito importante saber geometria. Tá vendo? Eles costumam misturar geometria não só na parte de geometria analítica. Pode acontecer de te cobrar com outros pontos, outros tópicos, né? Então vou marcar aqui os pontos, né? Então eu vou chamar essa reta aqui de reta S, reta R, tá? Então aqui a gente tem o ponto A, o ponto B e o ponto C. Galera, esses pontos aqui, como eles pertencem a uma mesma reta, eles estão alinhados, tá? Então eles não podem determinar, por exemplo, um triângulo, tá? A condição necessária para a gente determinar um triângulo é a gente ter 3 pontos não colineares, ou seja, 3 pontos que não pertençam a uma mesma reta, beleza? Então aqui a gente tem os pontos D, E, F, G, H. Agora, galera, vamos lá. Um bizu importante aqui. Para a gente calcular a quantidade de triângulos que vão ser formados, isso aqui, ó, por exemplo, uma possibilidade de triângulo seria o A,
né? O A é B. Seria uma possibilidade de triângulo, né? Só que concorda comigo que numa situação de prova você não pode ficar traçando inúmeros triângulos perdendo tempo? Não é vantajoso fazer isso? Então, o que você tem que fazer? Primeiro você tem que pensar na quantidade total de triângulos que você vai formar, depois a quantidade de triângulos que não vão ser formados. Aí você vai subtrair a quantidade de triângulos que não são formados do total, você vai achar a quantidade de triângulos que são formados. Então, já guarda esse bizu para a vida. Quando vocês forem trabalhar com combinatória, a gente vai ter a quantidade total, quantidade pertencente ao que a gente quer, e mais quantidade não pertencente, tá? Isso aqui é uma relação fundamental. Então, a quantidade total é a quantidade que pertence ao que a gente quer, mais a quantidade que não pertence. Então, usando essa formuleta, essa analogia, olha só, a quantidade de triângulos totais formados vai ser o seguinte: qual que seria a quantidade total de triângulos formados? Para a gente formar um triângulo, a gente precisa de 3 pontos. Então, o total de pontos, aqui, 3 aqui, 5 aqui, o total de pontos é 8. Então, dentre esses 8 pontos, eu vou ter que escolher 3 para formar triângulos. Então, quantos triângulos seriam formados? É o total de triângulos que poderiam ser formados. Então, 8 fatorial aqui, sobre 5 fatorial, 3 fatorial, né? Porque 8 menos 3 vai resultar em 5 fatorial. Então, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Beleza. Então, aqui 5 fatorial, aqui 3 fatorial. 5 fatorial simplifica com 5 fatorial. O 6 equivale a 3 fatorial. Então, simplifica aqui, simplifica aqui. Então, o total de triângulos vai ser basicamente 56 triângulos. Beleza? Então, 56 triângulos é o total de triângulos. Beleza? Agora, quantos triângulos que não são formados, Eugênio? Vamos lá. Bom, esses 3 pontos aqui, eles não formam triângulos, tá? Então, eles deixam de formar um triângulo, tá? Por que eles deixam de formar um triângulo? Porque se você faz aqui, combinação de 3 tomados 3 a 3, aqui fica 3 fatorial, 3 menos 3 dá 0 fatorial, que é 1, aqui 3 fatorial, no final resulta em 1, tá? Porque 3 pontos geram somente um triângulo, como eles não são colineares, eles são colineares, então eles não podem formar triângulo, então eles deixam de formar um triângulo. Então esses 3 pontos deixam de formar um triângulo. Agora, esses 5 pontos, eles deixam de formar quantos triângulos? Vamos lá. Aí a gente vai ter que fazer uma combinação de 5 tomados 3 a 3. Então, quantos triângulos esses 5 pontos que estão alinhados vão deixar de formar? Então, a gente faz aqui 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 3 fatorial. Aí a gente faz aqui 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 2 fatorial, que é 2, vezes 3 fatorial. Simplifica 3 fatorial com 3 fatorial. O 2 simplifica com 4, aqui fica 10. Então, esses 5 pontos, eles deixaram de formar 10 triângulos, tá bom? Pelo fato de eles não serem aí, pelo fato de eles pertencerem a uma mesma reta, ou seja, pelo fato de eles serem colineares, eles deixaram de formar 10 triângulos. Então, o total de triângulos que não foram formados, ou seja, o total de triângulos que não pertencem a essa relação que o exercício está pedindo, o total é 11. Então, para eu calcular a quantidade de triângulos que são formados, se a gente for pensar aqui em todas as possibilidades, é só subtrair a quantidade que não é formada do total. Então, a quantidade que é formada, ou seja, a quantidade que pertence à relação que o exercício está pedindo, vai ser 56 menos 11, isso vai resultar em 45. Então, essa ideia da quantidade total igual a quantidade que pertence mais a quantidade que não pertence é um bizu extremamente importante. Vocês vão ver que isso vai ser muito útil nos exercícios. Beleza? Então, se a gente for olhar aqui, o gabarito para a nossa questão vai ser letra D. Beleza? Então, tá aí resolvido o exercício. Beleza? Agora, a gente tem aqui, se não me engano, mais 2 questões somente, tá? Para a gente encerrar bem a aula, tá bom? Vamos lá. Anagrama é a reordenação de letras de uma palavra para formar outras palavras. E essas outras palavras que vão ser formadas, elas não precisam existir necessariamente na língua portuguesa, não, tá bom? Então vamos lá. Quantos são os anagramas da palavra paralela? Olha só que legal. Palavra paralela, ela apresenta quantas letras, Eugênio? Vamos lá. Paralela apresenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. 8 letras. Só que olha só, concorda comigo que a letra L aparece 2 vezes? 2 vezes. E a letra A aparece 3?
Então a gente vai ter uma permutação com repetição. Então a gente vai ter que fazer 8 fatorial dividido por 2 fatorial, que são o número de repetições da letra L, e 3 fatorial, que é o número de repetições da letra A. Então, assim a gente vai calcular a quantidade total de anagramas. Sempre que pedir quantidade de anagrama, basta você fazer uma permutação, tá bom? Então, agora é só a gente escrever aqui, ó, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. A gente bota aqui 2 fatorial, que é simplesmente 2, 3 fatorial, simplifica esse 3 fatorial com esse 3 fatorial, aí você vai simplificar esse 3, esse 6 com esse 2, aqui fica 3, então aqui fica 56 vezes 15 vezes 4, então isso aqui vai ficar 56, 4 vezes 15 dá 60. Então, basicamente é só a gente fazer 60 vezes 56. Se fosse 6 vezes 56, 6 vezes 50 daria 300, 6 vezes 6, 36, então daria 336. Adiciona o zero aqui do 60, então 3.360 anagramas. Agora, olha que sacada bacana. Quais letras que repetem? As letras que repetem, no caso, são L e A. Beleza. Vamos lá. Quando são os anagramas da palavra paralela que começam e terminam com a mesma letra? Então, para começar e terminar com a mesma letra, a gente vai ter dois casos. O primeiro caso vai ser começar e terminar com L, ou o segundo caso, que é começar e terminar com A. Vou colocar aqui só para diferenciar L e A. Tá? Então aqui a gente vai ter começando por L aqui, começando por L aqui. Então aqui a gente vai ter, no caso, 6 letras, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu apagar aqui, ficou uma letrinha a mais. Galera, como tem que começar e terminar com L, então essas duas posições aqui vão ser fixas. Aqui a gente não vai poder alterar nada não, tá? Aqui vai ser fixo, tá? A gente só vai permutar essas letras que estão aqui dentro, tá bom? Sério? Isso, sério. Então olha só, aqui a gente vai ter por exemplo, a gente vai ter 3 As e o P e o R, né? Então a gente vai ter um total, a gente vai ter 3 As, P, o R e o E. Então a gente tem 6 letras. Então, Eugênio, é só fazer 6 fatorial aqui, Eugênio? Bom, a gente vai ter que fazer uma permutação de 6 termos aqui. Uma permutação de 6 termos, só que nota que o A aparece 3 vezes. Então uma permutação com repetição. Então eu vou ter que fazer o seguinte: vou ter que fazer 6 fatorial dividido por 3 fatorial, que é o número de vezes que a letrinha A aparece. Beleza? Tá, então vou ter que fazer 6 vezes 4, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Dividido por 3 fatorial, simplifica por 3 fatorial em cima e embaixo. Vamos lá. 5 vezes 4, 20, vezes 6, 120. Então a gente tem um total de 120 anagramas sendo formados aqui, começando e iniciando com a letra. Começando e iniciando foi repetitivo, né? Começando e terminando com a letra L. Agora, olha só, esse ou aqui no caso vai dar uma ideia de soma. No final a gente vai somar as quantidades, tá? Então a gente vai somar. Agora no segundo caso vai ter que começar e terminar com A. Então vou colocar um A aqui e um A aqui. Agora a gente vai ter aqui as letras, 6 espacinhos, né? Beleza. Aí dentro desses 6 espacinhos aqui, a gente vai ter basicamente o seguinte: o L aparecendo 2 vezes. Olha só, o L vai aparecer 2 vezes e o A vai aparecer uma vez só. Então vai ser uma permutação de 6 termos com repetição de 2. Tá? Então vai ser 6 fatorial dividido por 2 fatorial. Beleza? Então, vamos lá. 6 vezes... Vamos lá, galera. Aqui eu não vou fazer até o final, não. Porque olha só, 6 fatorial vai ser 6
vezes 5 vezes 4 fatorial. 4 fatorial seria 24. 24 vezes 5, 120. 120 vezes 6, 720. 720 dividido por 2, 360 anagramas, que começam e terminam com a letra A. Como a gente vai ter começando e terminando com a letra L, começando e terminando com a letra A, a gente vai somar as quantidades. Então, o total de anagramas que começa e termina com a mesma letra vai ser 480 anagramas. Então, 480. Beleza, galera? Show de bola. Agora, para a gente encerrar aqui, uma questãozinha aí do PISM de 2019. Inclusive, caiu na minha prova, quando eu fiz para entrar no FJF, o PISM 3, tá bom? Vamos lá, galera. Agora, só para a gente encerrar aqui. Acredito que vai bater pelo menos aí uns 50 minutinhos aí, no mínimo, tá? Mas pelo menos vai ser uma aula bem proveitosa, não vai ficar muito longo para vocês, tá bom? Vamos dar uma olhadinha na questão. Ela diz o seguinte pra gente, ó. Uma pesquisa realizada pela coordenação de um curso de graduação apontou que dos 20 alunos matriculados na turma da disciplina português, 4 são estrangeiros. Já marca essa informação. Tá. A coordenação irá promover a visita a um museu no Rio de Janeiro para 5 dos alunos matriculados na disciplina português, que serão escolhidos aleatoriamente. Então, a gente vai ter que escolher 5. Beleza. Quantos grupos distintos com pelo menos 3 alunos estrangeiros podem ser compostos para a viagem? Então, a gente vai ter que 2 casos. Ó, o mínimo é levar 3 estrangeiros. Quando se fala pelo menos, significa que é o mínimo. Então, primeiro caso, vamos considerar que só vão 3 estrangeiros. Então, 3 est, para representar estrangeiro, tá? E vai ter o segundo caso, ou o segundo caso, que a gente vai ter 4 estrangeiros, que é o máximo. Ó, quando uma questão fala pelo menos, você vai do mínimo até o máximo, tá? Olha só, como é que vai ser a ideia? A gente vai ter que fazer 2 combinações aqui. Primeira combinação é a seguinte: dentre os 4 estrangeiros eu vou ter que escolher 3, beleza? E olha só, se dos 4 estrangeiros eu vou levar só 3, vão sobrar quantos para a gente escolher lá, né? Vão sobrar os 16 alunos sem ser estrangeiros. E desses 16 eu vou ter que escolher apenas 2. Por quê? Para completar 5. Eu já vou levar, já vou escolher 3 estrangeiros. Aí depois eu vou escolher 2 que não são estrangeiros. Assim eu vou conseguir os 5 que está pedindo no exercício. Tá bom? Agora, para o segundo caso. Qual vai ser o segundo caso? No segundo caso, eu vou levar os 4 estrangeiros. Então, dentre os 4 estrangeiros, eu vou escolher os 4. E aí vão sobrar 16 alunos. E desses 16 alunos que não são estrangeiros, eu vou escolher um só. Aí no final, note que eu vou escolher um total de 5. Tá? E note que aqui eu tenho um ou, porque eu vou ter que somar no final os 2 casos. Tá bom? Então, primeiro aqui, combinação de 4 a 3 aqui, ó. 4 fatorial, 4 menos 3, 1 fatorial é 1, então 3 fatorial, 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial, simplifica aqui 3 fatorial com 3 fatorial, fica 4, então aqui 4, tá? Agora é só fazer a combinação de 16 termos tomados 2 a 2, então dentro dos 16 eu vou ter que escolher 2, então 16, aqui vai ficar 14 fatorial, aqui vai ficar 2 fatorial, então isso aqui vai ficar 16 vezes 15 vezes 14 fatorial. Aqui 14 fatorial. Aqui 2 fatorial, que é simplesmente 2, tá? Simplifica 14 com 14 aqui. Aqui 16 simplifica com o 2. 1 aqui. 8 aqui. 8 vezes 15, 8 vezes 10, 80. 8 vezes 5, 40. 40 com 80, 120. Então, 120 aqui. Então, o total aqui, como a gente tem um conectivo E, vou multiplicar 4 vezes 120, 480. Então, 480. Beleza. Agora, combinação de 4 termos tomados 4 a 4. Bom, a gente vai ter que fazer 4 fatorial sobre 4 menos 4 fatorial 0, sobre 4 fatorial vai resultar em 1. Aqui simplesmente resulta 1, tá? Então não preciso fazer a conta. Tá? É uma propriedade de binômio de Newton, tá? Mas o binômio de Newton não cai no PISM 3, então não precisam ficar preocupados com isso, tá? Mas como eu já sei binômio de Newton, eu já lembrei disso, então tranquilo. A gente vê isso no ensino superior e tem outros concursos também, tá? Vamos lá, agora aqui eu vou ter que escolher dentre os 16 um só, então vou ter que fazer 16
vezes 15 fatorial, 16 menos 1 fatorial, 15 fatorial. 1 fatorial é simplesmente 1, simplifica aqui, aqui. Beleza, então o total de possibilidades aqui, o total de grupos que eu vou formar aqui, nesse segundo caso, vai ser 16. Então, como eu tenho o conectivo OU, eu vou simplesmente somar. Eu vou ter que fazer 480 mais 16. Então, a quantidade total de grupos que eu vou formar vai ser 496 grupos. Beleza? Tranquilo? Agora, olha a malícia dessa segunda questão aí, da segunda parte do exercício. Desculpa, eu estou um pouco rouco. Vamos lá. Qual a probabilidade de nenhum dos alunos estrangeiros participe da viagem? Então, olha só. Então, o evento é os alunos estrangeiros não participarem da viagem. Então, a probabilidade desse evento E acontecer é o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Beleza? Então, a gente vai fazer assim. Vamos lá, galera. De quantas formas a gente pode escolher os 5 alunos? Então, o número total de formas que a gente pode escolher esses 5 alunos vai ser o número de elementos do nosso espaço amostral. Então, isso aqui vai ser uma combinação de 20 termos tomados 5 a 5. Então, o total de formas que eu posso escolher 5 alunos. Esse é o número de elementos do nosso espaço amostral, tá? Beleza. Agora, de quantas formas que eu posso excluir os estrangeiros? Vamos lá. Simples assim. A gente vai ter os 4 estrangeiros mais os 16 não estrangeiros. Então, para eu excluir a possibilidade desses estrangeiros irem, é só eu escolher 5 alunos dentre os 16 que não são estrangeiros, certo? Então, eu vou ter que fazer uma combinação de 16 escolhendo 5, beleza? Até aí tudo bem, né? Pô, beleza, gente. Agora é só fazer essa continha, gente? Vamos lá, então. A gente vai ter que fazer 16 fatorial, 16 fatorial sobre 11 fatorial sobre 5 fatorial. Isso aqui dividido por 20 fatorial dividido por 15 fatorial dividido por 5 fatorial. Aqui vai dar uma contaiada danada. Mas olha só, vamos tentar facilitar um pouco a nossa vida? Vamos tentar, né? Então, 16 vezes 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 fatorial. Aqui, fazendo essa primeira conta aqui, tá? Essa primeira aqui. Aqui fica 11 fatorial, aqui fica 5 fatorial. Vamos lá. Simplifico 11 fatorial com 11 fatorial. O 5 fatorial, galera, é 120. Então, posso simplificar por 12 aqui, por 2 aqui. Aqui fica 1, aqui fica 10. Beleza? Agora eu simplifico por 5 aqui, por 5 aqui. Aqui fica 3, aqui fica 2. Aí depois eu simplifico aqui por 2, aqui por 2, aqui fica 7, aqui fica 1. Galera, eu vou ter que pausar rapidinho aqui só para conectar a tomada do notebook aqui para ele não desligar durante a gravação, beleza? Rapidinho, já volto. Beleza, galera? Já voltamos aqui. Tive que conectar lá para não perder a gravação, beleza? Então, nessa parte de cima aqui, galera, nesse numerador, nessa primeira combinação aqui, vai ficar 16 vezes 3 vezes 7 vezes 13. Tá? Esse é o nosso numerador. E o denominador, gente, vou fazer aqui agora. Ó, eu vou fazer 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16 vezes 15 fatorial dividido aqui por 15 fatorial dividido por 5 fatorial. No dia da prova eu vou ter que fazer essa contaiada toda, gente. Vai, porque você tem que deixar evidente que você fez as contas, para o pessoal não achar que você chutou, tá? Então você tem que fazer todas as contas. Faz um número menorzinho, mas que dê para ver, beleza? Simplifica aqui por 5, aqui, na verdade simplifica por 20 aqui, por 20 aqui. Aqui vai resultar em 1, aqui vai resultar em 6. Aí você simplifica por 6 aqui, por 6 aqui, aqui dá 3, aqui dá 1. Agora, olha só, vai ficar, olha o nosso denominador. 19 vezes 3 vezes 17 vezes 16. Olha só, simplifica 16 com 16, simplifica 3 com 3,
7 vezes 13, 91. Agora é só fazer 19 vezes 17, né? Bom, se eu fosse fazer 10 vezes 19, daria 190. 7 vezes 19, 7 vezes 19, vamos lá. Vai dar 70, 70 mais 63, né? Então, aqui vai dar 133. Então, 133, soma aqui, vai 323. Então, 91 sobre 323 é o gabarito. Galera, então chegamos aí no final de mais uma aula. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado da aula, se eu entendi. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se deixem aí no comentário se gostou, deixe seu like, recomenda pro colega aí, compartilha com geral que vai fazer a prova. Estou me dedicando bastante para fazer um bom material para vocês, trazer boas aulas. Enfim, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero ter entendido. É isso. Valeu. Fiquem com Deus e não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação. Tamo juntão.